emagrecer estimulando o metabolismo do tecido adiposo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fisiologicamente esse processo acontece a partir do treinamento que você faz com seus alunos que querem emagrecer. Eu sou o professor Dr. Fábio Siskino do Viajando pela Fisiologia e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa quando a gente colocar um novo vídeo aqui. Fala galera, beleza? Um grande abraço a todos. Tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas sobre a questão do emagrecimento, a fisiologia por trás do emagrecimento, como prescrever os treinos, e é muito bacana porque aí eu transformo em novos vídeos aqui no canal. Aliás, você que já acompanha aqui a gente sabe que esse é um novo livro que acabou de chegar, que é o livro Fisiologia do Emagrecimento, entenda de vez a fisiologia por trás do emagrecimento e como prescrever treinos que vão gerar resultados incríveis para os seus alunos. Esse livro aqui vai falar para vocês toda a parte da fisiologia do emagrecimento, as adaptações fisiológicas no cérebro, no músculo, nos hormônios, no sistema neuromuscular, no sistema cardiorrespiratório, e ainda tem 5 capítulos trazendo exemplos práticos e periodizados de prescrição do treinamento, como por exemplo isso daqui, que é um capítulo que eu mostro aqui como prescrever, por exemplo, os treinos com peso corporal para o emagrecimento. Tem capítulo de treino intervalado de alta intensidade, tem capítulo de treino resistido, tem capítulo de treino cardiorrespiratório e o último capítulo é um capítulo dando estratégias para você combinar o treino de hipertrofia com o treino de emagrecimento. E eu tenho apenas 98 exemplares desse livro, galera, vai acabar e não vou ter mais. Então, se você ainda não garantiu o seu exemplar, clica agora no link que está na descrição do vídeo. Tá com desconto de R$ 119,90 por R$ 69,90. Tem frete grátis para todo o Brasil. Tem vários bônus e um dos bônus é o seguinte: só você que adquirir o livro até acabar. Eu só tenho 98 exemplares. Você vai ser convidada para participar de uma aula comigo do meu grupo de estudo avançado em fisiologia e treinamento do emagrecimento. Você vai participar como convidado. Você não vai pagar nada, mas você vai participar dessa aula onde eu vou inclusive te mostrar modelos de periodização. Então, se você ainda não tem, clica no link que está na descrição do vídeo para garantir o seu exemplar, porque eu só tenho 98, vai acabar. Eu tenho 98, esses daqui que a gente usa aqui para poder guardar de recordação. Então vamos lá. Olha que interessante. Quando a gente fala em adaptação do treinamento ao emagrecimento, em geral, o que você vai encontrar na internet é as pessoas falando da biogênese mitocondrial, que acontece no músculo esquelético, vão falar dos hormônios, né, os hormônios lipolíticos, e quase ninguém fala ou explica para você como, através do treinamento, aumentar o metabolismo do tecido adiposo. O tecido adiposo é composto por células adiposas, chamadas de adipócitos, e é nessas células adiposas que o seu corpo fabrica e armazena gordura. E, obviamente, quando a pessoa está no processo de engordar, essa célula vai fabricar gordura, vai armazenar a gordura dentro dela e, com o tempo, essa célula ela vai hipertrofiando. E óbvio que você hipertrofia milhões de células ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Hipertrofiando a célula adiposa, a circunferência abdominal vai aumentar, o percentual de gordura corporal vai aumentar e o seu peso corporal total, o peso da balança, também vai aumentar. Então, para a gente entender um pouquinho esse processo, eu quero usar para você um pouquinho do que tem aqui no capítulo 3 do novo livro, e no capítulo 3 eu falo exclusivamente, né, a gente escreve aqui exclusivamente sobre as questões da fisiologia do tecido adiposo, para você entender como que a célula ela fabrica e armazena gordura e como, a partir dos estímulos variados de treinamento, a gente poderia estimular essa célula a, atenção, autoconsumir o seu próprio estoque de gordura. Então vamos lá. No corpo humano, nós temos 3 tipos diferentes de tecido adiposo. Existe o tecido adiposo branco, o tecido adiposo bege e o tecido adiposo marrom. Então anote isso daí. Nós temos o tecido adiposo branco, que é maioria no corpo humano, o tecido adiposo bege e o tecido adiposo marrom. Cada tipo de tecido adiposo tem funções específicas no corpo humano e cada tipo de tecido adiposo
você tem em quantidades diferentes, em locais diferentes no corpo humano. Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho do tecido adiposo branco e do tecido adiposo marrom, e aí lá no livro você vai ter mais detalhes aprofundado aqui, inclusive o tecido adiposo bege. Então vamos lá. O tecido adiposo branco é aquele que você tem em maior quantidade no corpo humano. Esse tecido adiposo, ele está na região subcutânea, né, que é embaixo da pele, e na região intravisceral, que é aquela gordura que a gente acumula lá entre os órgãos. Enquanto que a gordura marrom, ela está em outras áreas específicas do corpo humano, e a quantidade de tecido adiposo marrom que nós temos, ela é bem menor do que a quantidade de tecido adiposo branco. Então essa é a primeira característica. Tecido adiposo branco eu tenho maior quantidade, especificamente na região subcutânea e na região intravisceral, e o tecido adiposo marrom eu tenho em pontos anatômicos específicos do corpo, mas uma quantidade bem menor. Segunda característica é que o tecido adiposo branco, a função primária dele é fabricar e armazenar gordura. Então é um tecido adiposo que ele é especialista em fazer lipogênese, que é o processo bioquímico que explica como essa célula ela fabrica e armazena gordura. E a função dela é armazenar um estoque de gordura. Tanto é verdade que se você olhar essa célula, por exemplo, então aqui ó, você tem uma célula de tecido adiposo branco, o azulzinho é o núcleo da célula, o laranja é a mitocôndria e o amarelinho é aquilo que a gente chama de gotícula de gordura, ou seja, é uma grande gota de gordura. Então a gordura vai sendo fabricada e armazenada, essa gota vai aumentando, vai espremendo o núcleo contra a membrana, a mitocôndria contra a membrana, e conforme essa gota de gordura vai aumentando, a área da célula também aumenta e aí hipertrofia. Então, esse tipo de tecido adiposo tem como função armazenar a gordura para que você tenha um estoque de energia caso um dia você, sei lá, está viajando de avião, teu avião caiu na ilha lá no Caribe, na ilha do Caribe você tem água e coco e banana para comer, então não tem carboidrato, não tem gordura, né? E portanto vai consumir o estoque de gordura aqui para os teus órgãos funcionarem, beleza? Então, esse tecido adiposo, ele tem uma alta capacidade de fazer lipogênese, uma baixa capacidade de fazer lipólise e de consumir o seu próprio estoque de gordura dentro das suas mitocôndrias, beleza? Bom, por outro lado, o tecido adiposo marrom, ele tem uma característica diferente. Se você olhar aqui na figura, você vai ver o seguinte. Primeiro, o tecido adiposo marrom, ele tem as gotículas de gordura, mas ele tem várias pequenas gotículas de gorduras espalhadas pela célula, enquanto o tecido adiposo branco, ele tem uma única gotícula, porém gigantesca. Segunda diferença é que o tecido adiposo marrom, na célula do adipócito marrom, você tem uma quantidade de mitocôndrias maior do que a quantidade de mitocôndria que você tem na célula adiposa branca. E isso tem uma explicação. Qual que é a explicação? É que o tecido adiposo marrom, a principal função dele é gerar energia e, através da geração de energia, também gerar calor. E isso é importante para a sua termorregulação. Então, o que isso significa? Isso significa que este tecido adiposo aqui, ele tem um pequeno estoque de gordura, né, em várias gotículas, e esta mitocôndria capta esse pequeno estoque de gordura, e essa gordura é consumida na mitocôndria da própria célula adiposa marrom. Para quê? Para gerar energia, para gerar calor e te ajudar a regular a temperatura corporal. Por isso que o estoque de energia que ele é menor em comparação ao tecido adiposo branco, porque aqui a função é gerar termogênese, gerar calor, gerar energia. Então, o que significa? Que o tecido adiposo marrom, ele é especialista em fazer lipólise e é especialista em oxidar a gordura. Lipólise é a quebra da gordura armazenada para liberar ácido graxo e glicerol. O ácido graxo que entra dentro da mitocôndria, que é a gordura em si que vai ser consumida, e esse processo é chamado de oxidação
aeróbica ou oxidação de ácido graxo. Então, olha que interessante. Uma das estratégias que você tem para prescrever, planejar, periodizar programas de treinamento específicos para emagrecimento não é pensar só na mitocôndria do músculo esquelético, só no metabolismo do músculo esquelético, mas também pensar em modelos de treino que te permitam estimular o metabolismo da célula adiposa. E porque se eu estimular o metabolismo da célula adiposa, eu consigo fazer, por exemplo, essa célula adiposa branca, que é especialista em fabricar e armazenar gordura, que não tem alta capacidade de oxidar o próprio estoque de gordura, mas eu consigo fazer ela funcionar com um metabolismo similar ao metabolismo da célula adiposa marrom. Esse processo, na fisiologia do tecido adiposo, é chamado de browning de tecido adiposo branco. Então, o que é browning de tecido adiposo branco? Browning de tecido adiposo branco é o seguinte, e antes aqui de te explicar mais, eu queria lembrar, a hora que eu comecei esse vídeo, eu tinha só 98 exemplares do novo livro. E olha, o quanto que você está aprendendo comigo sobre fisiologia do emagrecimento e treinamento, que eu estou tirando aqui pequenos pedacinhos do livro. Galera, se você não adquiriu, clica agora no link que está na descrição do vídeo. Tem desconto, tem bônus, você vai participar de uma aula do meu grupo de estudo avançado em fisiologia do treinamento e emagrecimento como convidado, você não vai pagar nada. E o livro tem frete grátis para todo o Brasil. Lembrando que tem capítulos de prescrição, tem 5 capítulos de prescrição, tem capítulo de prescrição de HIIT, treino aeróbico, treino de força, também de treino combinado e também de treinamento com o peso corporal. Então clica agora no link que está na descrição do vídeo, garanta o seu exemplar, porque vai acabar e aí eu não vou ter mais, beleza? Então vamos lá. O que é browning de tecido adiposo? Browning de tecido adiposo é o seguinte, é um processo fisiológico que é estimulado pelo treino ou pelo frio. Professor, mas eu moro no Rio de Janeiro. Professor, mas eu moro em João Pessoa, eu moro em Natal, eu moro em Fortaleza, eu moro em Manaus, esse lugar não faz frio. Pois é, então você não vai ter brownie pelo frio, mas você vai ter brownie pelo exercício. O treino de força pode levar a browning, o treino com peso corporal pode estimular o browning, o treino aeróbico, o treino HIIT, o treino funcional pode estimular browning, se você souber como prescrever para que isso aconteça. Então, o que é browning? Browning é o seguinte, galera, presta atenção. Você treina, então você tem o treino. O treino tem um tipo, tem um método, tem um volume, tem uma intensidade. E esse treino estimula o músculo a produzir hormônios ou proteínas chamadas de miocinas. Mio é músculo. Ina são proteínas, então são hormônios ou proteínas que se comportam como hormônios. Então, quando você treina, o músculo esquelético produz miocinas e existem miocinas que vão agir aqui na mitocôndria do tecido adiposo branco e existem miocinas que vão agir na gotícula de gordura do tecido adiposo branco. Então, tem miocinas que vão estimular a lipólise aqui para quebrar essa molécula de gordura grande, para liberar ácido graxo. Enquanto que tem outras miocinas que vão agir na mitocôndria para estimular a mitocôndria a captar o ácido graxo, que foi liberado da lipólise da gotícula, para migrar e ser oxidado pela mitocôndria. Então lembra, qual é a principal característica desse tecido adiposo? Baixa capacidade de lipólise, baixa capacidade da mitocôndria de oxidar o seu próprio estoque de gordura. Agora, quando você treina, quando você aplica o tipo de treino certo, no volume certo, na intensidade certa, na densidade certa. Professor, e qual é o volume, a intensidade e a densidade certa para o treino de força, para o treino HIIT, para o treino aeróbico, para o treino com peso corporal? No livro você encontra tabelas como essas daqui, dizendo exatamente o que você tem que fazer, cara. Tá tudo aqui no livro em detalhes, então clica no link na descrição e compra logo e para de enrolar. E aí o que acontece? Quando você treina, durante o treino é o estímulo para o músculo produzir e liberar miocinas. Essas miocinas no período pós-treino de repouso vão agir na célula adiposa branca, vão estimular a lipólise
estimular a mitocôndria a consumir o próprio estoque de gordura dela. E esse processo pode durar 20 horas, 24, 36 horas depois do treino. Com o tempo, o que vai acontecer? O tamanho dessa gotícula de gordura vai diminuir, a célula de gordura que estava hipertrofiada, ela vai atrofiar e a tua circunferência abdominal vai diminuir, teu percentual de gordura vai diminuir, o teu peso de gordura vai diminuir. Então, se estima que aproximadamente 20, 30% do efeito geral do emagrecimento aconteça pela ativação do treino no metabolismo do tecido adiposo por um processo chamado Browning. Então aplica isso, galera. Ah, professor, mas o senhor não contou qual é o treino. Porra, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É só tu comprar o livro, ler o livro. Por quê? Porque não dá para te entregar tudo num vídeo de 15 minutos, caramba. Precisaria de mais uma meia hora para te explicar isso. Não dá para te entregar tudo assim num vídeo. Então clica agora no link, adquira, porque eu só tenho 98 exemplares. Vai acabar e eu não vou ter mais. E se você não comprar, você não vai ter o livro. E teus concorrentes que já têm o livro, já estão lendo e estão aplicando, vão ficar na tua frente. Por quê? Porque hoje ganha quem aplica primeiro. Hoje ganha quem aplica certo. E não quem fica só... Beleza? Então ativa. Browning. Browning. Vou te dar só um spoiler aqui. O principal fator ligado ao Browning é densidade de treinamento. Não é volume, não é intensidade, é densidade. E aqui no livro você tem os modelos para aplicar. Beleza? Tá entendido? Então, ativa o metabolismo do tecido adiposo branco, faz ele se comportar similarmente ao metabolismo do tecido adiposo marrom e acelera o emagrecimento dos seus alunos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe. Tem dúvidas desse assunto? Escreve aqui, porque a sua dúvida pode se transformar num novo vídeo aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.